Bom dia a todas as pessoas que se reúnem, né, nesta manhã, nesse encontro virtual, e aos que assistirão depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos bem felizes, né, com a presença da professora Josiane Clima, que aceitou o convite para vir tratar da cultura corporal matrizes africanas, numa atividade da nossa disciplina de prática pedagógica 8 do curso de Educação Física da Universidade Federal do Amapá, com o apoio de algumas entidades que vocês veem aí no card. Queremos agradecer também a minha irmã, Lori Hack de Jesus, que inclusive está presente, porque ela emprestou o Meet para a gente gravar. E aí quero dar as boas-vindas, né, para todos vocês, agradecer um pouco mais à professora Josiane por aceitar esse convite. Dizer que na disciplina de prática pedagógica 8, nesse semestre no curso, nós definimos, já que há uma lacuna, né, sobre essa temática na formação no nosso curso, então nós definimos que nessa prática pedagógica nós faríamos algumas aproximações à temática das culturas e histórias afro-brasileiras e indígenas, né? Já tivemos conosco presencialmente o professor Fabrício, que é indígena, né, lá do Iapó, que esteve conosco, já falou um pouco de uma série de questões, professora Socorro, que também está presente aqui, professora Ritângela, que vai chegar daqui a pouquinho, né, já foram introduzindo a temática, a questão histórica da temática, inclusive, questão de legislação, e mais especificamente na aula de hoje, então, a professora Josiane, formada em Educação Física, né? Aliás, já vou passar aqui para a apresentação. Uma mulher preta de axé, mãe, sambista, dançarina, mestre e doutora em Educação, professora de Educação Física na Rede Estadual de Ensino da Bahia, professora na Faculdade Lusófona na Bahia, pesquisa sobre cultura corporal e matrizes afro-indígenas e formação de professores, é membro, pesquisadora da Rede Lepel, conselheira do Fórum Permanente de Educação Básica, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras na Bahia, idealizadora do Grupo Cultural Terreiro da Preta, premiada pelo Petrobras de Esporte Educacional em 2014, também recebeu o prêmio Educar para a Igualdade Racial em 2015 o prêmio da CERT, e atualmente também é consultora pelo Centro de Estudos sobre Desigualdades e Relações de Trabalho. Aqui a gente também tem um linkzinho do Lattes, né? Mas, como eu escrevi outro dia no meu Facebook, né, a vida não cabe no Lattes, né, nem nas redes sociais. Então, Josiane é muito mais do que essa descrição que a gente colocou aqui, né, uma amiga querida, uma mulher batalhadora. E aí, Josiane, eu quero te deixar bem à vontade, né, para você fazer a sua explanação. Você tem o tempo que você precisar, não precisa se apressar, né? A gente tem a manhã de hoje para te ouvir e para conversar com você sobre essa temática, que eu já disponibilizei a sua tese de doutorado para os estudantes, não sei qual deles acessou, né? Mas, tipo assim, essa tua sistematização já está disponível por aqui. Então, seja muito bem-vinda e fica à vontade. Ok, então primeiramente bom dia, né, a todas as pessoas. Eu agradeço imensamente esse convite. É muito importante quando o aceite, é porque assim nós não separamos as premissas teóricas das programáticas. Então a gente precisa realmente fazer valer o que nós estamos colocando em nossas pesquisas, né?
E a pesquisa ela não foi feita para ficar só lá no repositório. Ela tem que ter uma função social. E eu parto justamente problematizando o que vem a ser essa função social de nós, enquanto docentes e futuros docentes, as docentes dentro desta sala. E enquanto uma professora de educação física, eu defendo, né, a abordagem crítico-superadora como a metodologia de ensino da educação física, por ser uma metodologia crítica e propositiva. E aí, por isso que quando vocês trazem o tema cultura corporal e matrizes africanas, e foi bom porque foi constatado dentro da nossa tese, né, que não poderia ser cultura corporal de matrizes africanas. E sim, que eu já chamei no início, vocês verão textos meus, eu gosto de colocar isso, que inicialmente, antes da finalização da tese, eu usava o conceito de cultura corporal de matrizes africanas. Qual é a diferença? A realidade é que fora questionado, você quer formar uma outra cultura corporal, Josi? Ou a cultura corporal também tem no seu elenco de práticas, né, corporais, as culturas africanas e as culturas indígenas. Então eu falei, não, eu não quero uma outra cultura corporal. Eu quero colocar que as matrizes africanas, elas são parte do que se elenca as práticas corporais dentro da cultura corporal. Então, se não ficou explícito, né, o que vem a ser, outros professores já tiveram por aqui para vocês, e vocês estão em prática pedagógica 8, né? Então, é uma prática pedagógica já avançada. Eu entendo que vocês sabem um conceito do que vem a ser cultura corporal, mas a gente repete novamente e diz o que de uma forma rápida, que a cultura corporal ela é objeto de estudo da abordagem crítica superadora, e essa cultura corporal ela traduz todo o patrimônio sócio-histórico, social, né, o sócio-histórico produzido por essa humanidade. Só que eu venho também agora problematizar o que vem a ser esta humanidade. Qual foi a humanidade que nós aprendemos dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, em outros espaços também que não são formais de educação? O que é naturalizado humanidade? O indígena foi naturalizado como humanidade? O povo negro ou o povo preto, ele foi naturalizado com todas as suas potências, os seus saberes, enquanto humanidade? Então, a gente percebe, diante de tudo que a gente vê dentro do nosso contexto social, dentro da nossa vida, que nós não fomos humanizados por essa história. E aí eu vou parafrasear o nosso querido Silvio Almeida, né? Nosso ministro de Direitos Humanos, que ele diz assim: o problema do Brasil não é educação. O problema do Brasil são as desigualdades. Agora, por que existem essas desigualdades? Se a gente falar em Marx, principalmente do capítulo 23 e 24 do livro 1 do Capital, ele vai falar sobre a acumulação primitiva. E essa acumulação primitiva que vai dar o arcabouço para o capitalismo, para esse modo de produção mais longo da humanidade, né? E que nos desumaniza tanto. Parece é uma contradição, mas é uma realidade quando a gente faz essa análise dessa conjuntura. E aí, nesse processo de acumulação primitiva, foi necessário
estruturar essa acumulação a partir de diversas formas de preconceito, discriminação, né? Expropriação, exploração de povos, de terras, de civilizações. E aí o continente africano, que é o continente mais antigo, é o continente mãe dessa terra, e não é a Josiane quem está falando, é a ciência, quando diz que o primeiro fóssil humano encontrado foi no continente africano, justamente lá na Etiópia, que é um país. E quando a gente fala em Etiópia, a gente lembra logo que nos nossos dias atuais, ao longo da nossa vida, da nossa história, a Etiópia é vista como uma terra pobre, né? Que as pessoas passam fome. É isso que a mídia televisiva nos coloca. Mas quem era essa Etiópia antes? A Etiópia, ela faz parte da África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. E essa Etiópia é uma Etiópia que era rica, com civilizações ricas, e que ali, a partir dali, os nossos povos também eram nômades, eles foram para outros territórios e foram cumprindo e se povoando em outros continentes. Certo? Então, assim, com isso tudo, nós temos esse primeiro fóssil, ou seja, no berço mãe da humanidade da África, foi o que serviu, através dessa acumulação primitiva, teve outros povos, mas em sua maioria o continente africano, que foi dividido pelos europeus para poder ser expropriado e explorado. E dentro dessa dinâmica de expropriação e exploração, né, teve a exploração dos bens materiais, ou seja, pedras preciosas, metais e outras coisas, mas também do conhecimento. E prova disso, deste conhecimento, foram gregos e romanos que foram estudar em Alexandria. Alexandria, já no Egito, né? Já na África saariana, lá no meio do deserto. E aí, esses povos se imbuíram de todo esse conhecimento, voltaram para os seus territórios. Como eles tinham o poder, como eles estavam avançando para outros territórios para explorar, não é à toa que a gente aprendeu lá atrás, né? Quem descobriu o Brasil? Que é uma mentira, né? Ou quem veio, a pergunta certa seria: quem veio explorar o Brasil? Essa é a pergunta certa. Não é quem descobriu o Brasil, mas quem veio explorar o Brasil. E aí trouxeram todos, quem veio explorar a América Latina. Porque se a gente for pensar nas Américas, os donos das Américas são os povos originários. São os povos indígenas. E com isso, trouxeram escravizados os nossos povos africanos. E eu estou trazendo essa contextualização histórica, porque não adianta só falar que existe a Lei 10.639/03, que é a lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todos os estabelecimentos de ensino, sejam eles públicos ou privados, e a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação de 2004, torna-se também obrigatório nas universidades. E quando falo nas universidades, eu não estou falando só nos cursos de licenciatura. Eu estou falando dos cursos de licenciaturas e também bacharéis, de graduação. Então, isso tudo está na legislação. E alguém vai falar assim: mas qual a importância de se ensinar a história e essas matrizes africanas? Porque, primeiro, a gente precisa humanizar os nossos povos. E para humanizar os nossos povos, a gente precisa ter acesso
aos bens imateriais e materiais e do conhecimento filosófico, sociológico, das práticas corporais, culturais. A gente precisa que a nossa massa, que estão em maioria dentro das escolas públicas, tenham acesso a esses bens e também deem sentido à sua vida. Quem trabalha, né, que se fundamenta a partir da abordagem crítica e superadora, que tem como objeto de estudo a cultura corporal, também, em base, a gente se fundamenta de uma teoria pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, e que a gente vai se remeter a trabalhar a nossa prática pedagógica a partir do real concreto. E que venha a ser esse real concreto? Esse real concreto, a gente parte de um diagnóstico, a gente parte de uma análise. Não adianta eu estar dando aula no norte do país, que, por sinal, é a única região brasileira que eu ainda não coloquei meus pezinhos, espero em breve ir. Do Nordeste ao Sul, eu conheço tudo, menos o Norte. Então, ano que vem, teremos o Copene, no Belém do Pará. Né? A priori, já é meu caminho de entrada para o Norte. E espero em breve a dona Cássia também poder me levar. O convite já foi feito, a gente só precisa das condições materiais e objetivas. Eu sei disso. Eu sei disso. Então o que a gente observa? Quem está no norte? Quem são esses povos? E que eu sei que são povos afro-indígenas que estão no norte. E como é que a gente não traz a riqueza e a realidade desses saberes, né? Que muitos vão falar, são saberes da cultura popular. Ok. Mas eu também fico me perguntando, durante muito tempo, os nossos saberes foram dados como folclore. Isso não foi uma forma de subsumir os nossos conhecimentos? De querer secundarizar ou terceirizar, né? Deixar bem lá para trás os nossos conhecimentos? Para dizer que o conhecimento que humaniza primordialmente é o conhecimento que foi basilado dentro da nossa educação, que é o conhecimento eurocentrado, onde não valoriza os estudos, né? Os pesquisadores que são negros, negras, indígenas, latinos. Então, isso, eu não preciso dar a volta ao mundo. A nossa tese fez análise de 3 universidades na Bahia. Mas quando eu encontro, até não coloquei na minha apresentação, hoje eu estou coordenadora do GTT 13, de Relações Étnico-Raciais. Preciso lembrar mais disso. Dá tanto trabalho, eu esqueço. Do nosso Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, onde eu estou ali lidando com pesquisadores da educação física de todas as regiões do país. E todos afirmam da lacuna que existe desse ensino nas universidades. E aí me perguntam, me questionam, professora, seria necessário apenas uma disciplina que falasse sobre esse contexto? Eu disse, eu entendo que não. É necessária a disciplina, mas ela não é a única. É isso que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é a cultura corporal? Não são os jogos e brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes, as ginásticas, e que eu incluo as manifestações culturais dos nossos povos, que nós estudamos enquanto práticas corporais dentro das escolas, e que nós vamos ensinar nas escolas. Então, por todos esses, existem as práticas corporais afro, ou seja, as matrizes africanas. E também as indígenas, mas eu vou focar nas matrizes africanas. Então, em todos eles existem isso. Existem danças de matrizes africanas, existem inúmeras. Existem esportes que tenham matrizes africanas. Lá na tese a gente está mostrando.
né? É óbvio que esses esportes, eles foram sistematizados. Nenhuma cultura, ela é estanque. Todo conhecimento, ele está em movimento. A gente aprende isso. Se esse conhecimento, ele está em movimento, significa que, por exemplo, o que lá no Egito, que foi encontrado na tumba de Baquete III, o jogo do bastão, poderia ser muito bem aqui, agora, o golfe. Compreenderam? Então é o seguinte, se assim como os próprios esportes, por exemplo, os desdobramentos, vou dar um exemplo mais prático, os desdobramentos do futebol. Não existe futebol de areia, não existe o futevôlei, que é uma junção não é isso? E tudo isso está virando esporte, não é só uma brincadeira. O futebol de campo também não se mediou em futsal, em futebol de salão. Então, se a gente leva para os tempos mais antigos, a gente vai observar que está em movimento, que as danças acrobáticas lá atrás, no Egito, elas também se formalizaram enquanto ginásticas. Que os treinamentos de exércitos, também no Egito e em outros territórios, eles também se transformaram em ginástica. Por quê? Porque o conhecimento, ele está em movimento. E se ele está em movimento, ele também produz e se reproduz. Agora, depende da forma que a gente sistematiza. Aqui também tem um felino neto, tá? Passando por aqui. Ele também se sistematiza, né? E ele também vai evoluir de acordo com que essa humanidade, que esse contexto social se evolui. É isso que a gente tem que colocar. Então, enquanto disciplina, é importante ter uma disciplina de relações étnicos, raciais nas licenciaturas? Sim, é importante. Mas também é importante que essas disciplinas, assim como a prática pedagógica 8, está pautando aproximações à cultura corporal, às matrizes africanas indígenas, é importante que quem ensina a metodologia do ensino dos jogos e brincadeiras pautem, quem ensina a metodologia do ensino da dança paute, e do esporte, e assim sucessivamente. Quer falar alguma coisa? Eu falei, é uma mentalidade, é uma concepção, é uma forma de ver o mundo, né? É justamente isso. Então, as matrizes africanas e as matrizes indígenas, elas têm que estar em todos esses contextos. E por que também nas práticas pedagógicas? Porque é nas práticas pedagógicas que vocês têm as aproximações de sistematização do o que ensinar, por que ensinar, o que ensinar e como ensinar. Então, a partir daí, vocês vão dar o quê? Realidade, né? Vão vivenciar essa realidade que vocês estão aprendendo a se organizar pedagogicamente. É disso que nós estamos falando. E com isso, a gente tem a possibilidade o quê? De uma formação de professores, né? E professoras que possam ir para a escola mais humanizados, que sejam instrumentalizados, que eu não tenha que ouvir daqui a um tempo, eu não tive a aproximação do que vem a ser essa cultura corporal, né? E a gente sabe que tudo isso, por que isso não acontece? Por que nós temos 20 anos de lei 10.639 e nesses 20 anos de lei a gente ainda vê de uma forma incipiente e uma palavra que nos persegue, que se chama-se implementação. E eu falo, eu já estou cansada de ouvir isso, eu não quero mais ouvir implementação.
Mas, infelizmente, quando eu trago os dados que eu vou enviar para Cássia, né, é um estudo do Alana, do Instituto Alana e do Instituto Geledes, escreve-se Geledes. Tá na internet para todo mundo ver, mas eu vou enviar para vocês imediatamente quando terminar aqui, que eu mostraria esses dados no slide, né? Ele está dizendo lá que de 5.675 municípios, se eu não me engano, ou 600 ou 400, alguma coisa assim. 465. 5.465 municípios brasileiros. Apenas 10% estão ensinando a Lei 10.639. E desses 10%, apenas 21 municípios cumprem a lei na totalidade, que não seja de forma folclorizada. O que a gente quer dizer com isso? Que a maioria desses 10%, desse município, eu queria dizer, de 5.000, 10%, né, gente? Ai, ai. A maioria só coloca o quê? No momento que fala que é o Novembro Negro, no momento que fala que é o Dia da África, no momento do 13 de maio, no momento do Dia do Folclore. Ensinar história e cultura africana não é isso. É a gente fazer essa integração. Deus está falando aqui. Hoje vamos começar, como tem a nossa tese, sobre as danças de matrizes africanas. Então, as danças de matrizes africanas, elas estão, eu dividi entre como danças tradicionais, que são as danças que têm a ver com as iabás e o oborós, dentro da religiosidade africana, ou seja, os deuses e as deusas africanas. Então, de que contexto a gente parte? Qual o contexto histórico de ensinar isso? Né? Por quê? Porque em África, nós brasileiros, principalmente, tivemos contribuições dos povos bantus. Quem são esses povos bantus? E também aí vem os povos iorubás, os povos jejes. Então, povos bantus, região entre Angola, Moçambique, Benin, Cabo Verde, né? Aí vem o povo de Iorubá, que é a Nigéria, sabe? E assim sucessivamente. Esses povos, eles têm uma forma de existir. Quando a gente pensa, eu não posso pensar numa cosmovisão ocidentalizada para ensinar matriz africana. Porque a cosmovisão ocidentalizada, ela nos separa em gavetas. Tá? E dentro da cosmovisão africana, a gente faz interligações dessas culturas, que é dentro do seu modo de ser, viver. E que acredita também no que diz, o que não está dentro do nosso mundo e o que está. Então, e também faz relações com a natureza. E quem é a natureza? Nós somos natureza. Então, dentro da cosmovisão africana, a gente se vê como natureza. Nós não estamos à parte ou à margem da natureza. E isso também faz parte da cosmovisão indígena. Por que a gente defende tantos povos das florestas, a terra? Por que a gente defende tanta terra? Porque a terra é tão útil para nós. Por que a gente tem uma cosmovisão de não explorar essa terra? Porque se explora demais essa terra, ela também não tem como nos servir. Então, assim, a gente não pensa numa cosmovisão que é degradante, que é apenas do usar. Mas a gente pensa dentro de uma cosmovisão do que é compartilhar. E desta cosmovisão dentro do compartilhar, essas danças, eu vou fazer a análise com esses oborós e essas iabás, os deuses e as deusas, que eu vou pensar dentro do seu contexto histórico. E aí eu primeiro, se eu for falar, né, da dança da mãe, olha só o que eu estou falando, olha o que eu estou citando, eu vou falar dos arquétipos materiais, da mãe da dança dos rios das águas doces,
Será que alguém aí se arrisca a dizer a dança de quem que eu estou falando? Só se nunca tiveram acesso, aí tudo bem. Vou dar mais uma outra dica. A mulher da beleza, que ama se olhar no espelho, que quando ela se olha no espelho, ela tá vendo quem vem atrás, se é o seu inimigo ou não. A mulher que também é a mãe da fertilidade dentro das águas doces. Sereia. Águas doces. Yara. Esqueci. Yara, será? Oxum. 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 Oxum, com O. Oxum. Então, eu estou falando de Oxum. Eu poderia falar também, né? Então, quais são os movimentos das danças de Oxum? São movimentos mais leves, são movimentos serenos, são movimentos olhando para o espelho, são movimentos banhando o seu corpo. Isso tudo está colocado na dança de Oxum. E aí a gente pode produzir inúmeras atividades com isso, porque existem os itãs de Oxum. O que são itãs, professora Josi? São histórias. São histórias que são não é da religião, mas é da religiosidade que tem a ver com a cultura. Quando a gente fala do arquétipo dessa Iabá ou dessa deusa africana, eu poderia trazer também aqui o contexto de Nhaçã, Oiá, que é uma deusa que guerreou ao lado de Xangô, ao lado de Ogum. Ela é a deusa da guerra, que domina os raios, os trovões. Então tem essas relações com a natureza e que nos nossos movimentos corporais a gente vai traduzir isso, que são as danças tradicionais, que são as danças, querendo ou não, de dentro do terreiro. Mas isso a gente não vai reproduzir figurino de orixá em terreiro. Não é isso que é para fazer. Você pode homenagear através das cores, né? Então, a Oxum, a depender da nação, ela é o amarelo ouro. Em outras religiosidades, ela é traduzida no azul e branco. Né? A Inhaçã, ela é traduzida no vermelho ou no cobre, que é o seu metal. Então, isso são estudos que a gente vai fazendo, né? Para quem antes de entrar na educação física, aliás, o que me levou para a educação física foi a dança afro. E eu fui aluna também de Dona Mercedes Batista, que é a primeira dançarina afro do Brasil. Hoje já falecida, né? Mas que tem aí para vocês pesquisarem, Mercedes Batista. Certo? E que trata justamente das danças dos orixás, a qual eu denomino danças tradicionais. Qual vem a ser a outra dança que tem dentro desse escopo? Nós temos as danças circulares. E essas danças circulares, por exemplo, tem umas que são de dimensão afro-indígena, como a ciranda, como o maculelê, né? E a gente vai trazendo todo esse contexto histórico quando a gente ensina essas danças. Não é só o fazer pelo fazer, não é um movimento pelo movimento, mas é se estudar, trazer para os nossos estudantes de onde vêm essas danças, qual o contexto histórico que essas danças chegaram até nós, como é que hoje elas estão dentro do nosso momento sócio-histórico, né? Se existe uma apropriação cultural ou não. Então, como é que a gente vai levar isso para dentro das nossas salas de aula, dentro das nossas escolas? Tudo isso. A gente tem um movimento hip-hop, que às vezes muita gente fala assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de trabalhar com danças de matrizes africanas, porque tem a questão, né, do preconceito, do racismo religioso. E a gente não está lá ensinando religião. Só que pela ignorância
a cabeça colonizada, né? As mentes colonizadas, como diz o nosso Frantz Fanon, a gente, infelizmente, vai se bater dentro da nossa realidade social com esse racismo que estrutura a nossa sociedade, que ele também é religioso. E aí eu falo, comece então pelas danças circulares, ou comece então pelo hip hop, porque é uma forma de aproximação dentro da escola. Quando eu falo as danças circulares, porque as danças circulares estão dentro do real concreto da região do norte. Certo? E o hip hop é um outro contexto que também é uma das danças de matrizes africanas, para quem não sabe. A batida, apesar de ser um som mecânico, mas observe a batida desse som. Né? É altamente de matriz africana. Observe os movimentos. Se a gente observar os movimentos das iabás e dos oborós, a gente vai observar esses movimentos modificados e transformados dentro do hip hop. Então, são esses elementos que a gente tem que trazer a nosso favor. E a partir daí você tem uma aproximação, o projeto, né, aquele processo dentro da sua aula, ele vai criando uma força. E você também vai estudando, se fundamentando, até o momento que você possa apresentar o contexto das danças tradicionais. Eu gosto de trazer exemplos, porque acho que é uma forma fácil da gente estar dialogando, sabe? E tornar prático. Isso é possível. Isso é possível de se fazer. Nós temos essa possibilidade para fazer. E eu gosto muito de usar, quando eu vou ensinar as danças tradicionais de matrizes africanas, não sei se vocês já viram uns videozinhos na internet sobre de como começa o mundo, na visão da mitologia grega. E aí eu trago esse vídeo da mitologia grega, eu sempre pego mais ou menos baseado nos mesmos minutos. Tem um que é extenso, tem 12, 20 minutos. Pega o mais curto, que é 2, 3 minutos, e o mesmo dentro da mitologia africana. O começo do mundo a partir da mitologia africana e o começo do mundo a partir da mitologia grega. Comecem a se questionar, primeiro assista você. Quais são as similaridades entre esses deuses da mitologia africana e da mitologia grega? Se questionem por que a gente aceita a mitologia grega e não aceita a mitologia africana. Isso só tem um nome. É o racismo que estrutura a nossa sociedade. Então, quando a gente tem o racismo que estrutura a sociedade, o patriarcado que estrutura a sociedade, a discriminação por gênero que estrutura essa sociedade, é para poder alimentar o capitalismo e alimentar quem está nesse poder dentro do capitalismo. Que não é os nossos... Quando eu falo corpo, eu quero dizer, porque é o seguinte... eu não defendo a dualidade. Não é isso. Corpo e mente, não é isso. O que eu quero dizer que se eu estou na rua, dentro de uma loja, e professora Cássia Hack está dentro dessa loja, o meu corpo, ele é desumanizado, que é o que vai toda hora o cara lá, o vigilante, andar atrás de mim, achando que eu vou roubar alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí esse corpo, ele tem uma marca. E qual é essa marca desse corpo? Eu sou uma mulher preta e retinta. Não tão retinta como outras, mas sou uma mulher preta retinta. Tem pessoas mais retintas do que eu. Então, a gente não está aqui na disputa, mas a gente sabe que isso existe. Que todo mundo pode sofrer com isso, né? Todo mundo. Independente de pele, mas em sua maioria, e não sou eu que estou dizendo. Por que o sistema carcerário do Brasil, em sua maioria, é preto? É composto lá, né, em sua maioria, de pessoas pretas. Por que essas pessoas não têm direito
a ser tratada dignamente pela justiça. A gente sabe como que as coisas ocorrem dentro do nosso país. E não só no país, no mundo. Então a gente poderia citar inúmeros casos aqui. Inúmeros. Então isso é bem complicado. Então hoje, quando a gente fala de cultura corporal e matrizes africanas, é tendo a compreensão que nos jogos e brincadeiras, nas danças, nos esportes, nas ginásticas, nas lutas, nas manifestações culturais, as matrizes africanas estão lá dando sua contribuição em cada um deles. E, por um outro lado, é importante estudar as relações étnico-raciais. Como é que a gente estuda as relações étnico-raciais? A gente precisa ter acesso a obras como O Legado Roubado. O Legado Roubado é de George G.M. James, que fala sobre a filosofia africana e a filosofia egípcia roubada. É parte do que eu já citei aqui dentro da nossa fala. A gente precisa ler, tá ali, tá aqui, Os Jacobinos Negros, que vai falar sobre a Revolução Haitiana. E essa Revolução Haitiana, onde nós vamos estudar sobre C.L.R. James, que foi um homem negro que lutou, que foi um militante ferrenho, né? E que muito contribuiu para essa revolução. E todo mundo sabe que o Haiti, ele foi explorado, expropriado, né? Colonizado pela França. E sofre até hoje por conta disso. Porque eles conseguiram a revolução, mas aí o que a França faz? Eles que tem lá dentro da ONU, da tal ONU, né? Os Estados Unidos, etc., tudo a favor deles, cortam relações com o Haiti. Assim como fizeram com Cuba. E aí, esses países, eles têm mais dificuldades de se viver dentro desse mundo capitalista. Mas isso aconteceu com a gente. Outro estudo que a gente precisa ter é sobre tudo isso, nós falando sobre panafricanismo. Aqui também, C.R.L. James, uma história da revolta panafricana. Por quê? O panafricanismo, ele é um movimento de descolonização da África. Ele começa lá nos meados de 1930, 35, até conseguir a tal descolonização. Mas a gente percebe que a descolonização ainda ela não reagiu para os países africanos como deveriam. Porque por trás dessa descolonização, muitos conchavos foram feitos por esses líderes. E muitos países ainda continuaram recebendo ajudas dos seus colonizadores. Ou seja, eles continuaram mandando nesses países. E colocaram lá um líder negro, né, que foi comprado para estar dentro desses países. Então, por isso que a África ainda sofre tanto ainda hoje, em pleno século de 2021. E hoje já se começa uma nova formatação, uma nova revolução desse movimento panafricanista por um novo momento de África pós-colonial. Mas é o que a gente está falando é de conceitos, o que foi a colonização, a descolonização e agora após o momento colonial, do que a gente precisa, certo? Então, assim, a cultura corporal e as matrizes africanas são sine qua non dentro do nosso ensino, dentro da nossa instrumentalização. A gente precisa dar à nossa sociedade que ser negro e ser negra, ser indígena, é fazer parte de uma humanização de um povo na totalidade. A gente não está aqui querendo lugar de ninguém. O que nós queremos é que esses conhecimentos
que esses saberes possam chegar de forma sistematizadas, críticas, dentro das nossas escolas. Para isso, para além dessa minha fala, é preciso vivenciar, né? E vivenciar também é ter essa prática do que são esses jogos, oficinas desses jogos, oficinas das danças, conviver, saber sobre os contextos históricos e a gente aprender dos esportes, das lutas, de todos, né? E a gente também poder levar para as nossas escolas. E aí, assim, eu vivenciei um segundo semestre muito gratificante e terminei com minha última viagem indo à Serra da Barriga. Para quem não conhece a Serra da Barriga, ela fica em Maceió, nas Alagoas, é onde tinha o nosso quilombo de Palmares. Então, tirar o meu pé do tênis, do sapato, do chinelo e botar o meu pé naquela terra, para mim, foi assim, sabe? Se eu já tinha força, eu venho com mais força ainda. E eu costumo dizer, claro que temos muitas coisas a vencer, mas como o nosso querido José Limeira, ele era um poeta, né, que é falecido aqui da Bahia, ele disse: se um dia Palmares não existir, faremos Palmares de novo. Então, assim, se Palmares, lá em 1865, foi degradado, né, aniquilado por Domingos Jorge Velho, e aí eu vi lá as águas onde Dandara, que todo mundo, alguns autores querem dizer que Dandara não existiu, ela suicidou-se, porque ela disse: eu não quero ser presa e levada com esses colonizadores. O meu corpo eles não terão. Então ela se atirou do penhasco nessas águas dela, que chama o Rio de Dandara, dentro do Quilombo dos Palmares. E a gente conseguiu ver lá a árvore que a Cotirene rezava, isso vai passando, né? Vai falando, mas como é que isso é verdade? Porque nos tiraram a escrita naquele momento passado. E se a nossa cultura, se tudo ficou dominado até agora, é porque a gente tem princípios, fundamentos civilizatórios ontológicos, né, que são ontológicos africanos. E um deles foi primordial para a gente. Um não, vários. A memória, que é ter isso dentro da nossa memória, e passado através da oralidade, que é um outro princípio civilizatório. E a circularidade, o que faz é um movimento. É ele que faz esse conhecimento circular. E principalmente, respeito à nossa ancestralidade, que está lá também, dentro da nossa tese, o que são esses fundamentos ontológicos africanos, um a um, e como a gente deve ensiná-los de acordo com a prática corporal da cultura, né? A prática corporal que nós temos que fazer valer dentro dos nossos planejamentos. Tá bom? Estou à disposição de vocês, não sei nem quanto tempo falei. Por mim, você pode continuar falando, tá, Josi? Muito bom te ouvir. Primeiro, agradecer, né? Muito obrigada pela sua exposição. Eu fico... Assim, quando eu te ouço falar, e já te ouvi falar várias vezes, né? Eu sempre aprendo mais contigo, eu acho que ajuda a despertar, né? Como você falou, se nós duas entrássemos numa loja, né, os tratamentos seriam diferentes. Então, assim, na minha condição, eu também preciso aprender a superar determinados estereótipos, né? O racismo estrutural é uma coisa que a gente não pode negar e a gente reproduz, né? A gente reproduz as coisas sem pensar, sem refletir sobre. Então, quando eu te ouço falar, de novo, você me chama, né, a consciência de que a gente precisa
como diz a nossa querida Celita Farel, sempre com autocontrole da conduta, né? Entendendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Então, fica aberto para questões, comentários, né? Qualquer pessoa que esteja aqui conosco, se quiserem fazer perguntas mais específicas, porque olha só, Josiane, a tarefa que os alunos têm agora, daqui a alguns dias, né? Eles vão preparar oficinas com os conteúdos da educação física, pensando a partir das histórias e culturas afro-brasileira e indígenas, né? Então, eles vão ter que pensar essas coisas que a gente já veio ouvindo com os outros professores que conversaram com a gente, né? As professoras. E esse exercício de sistematização numa oficina, a partir do conteúdo de educação física e explorando essa temática. Você deu várias dicas aqui, espero que eles tenham prestado atenção, né? Mas eles também já têm a sua tese à disposição e a gente também está fazendo um levantamento na literatura, né? Outra tarefa que a turma tem de identificar a produção do conhecimento acerca dessa temática relacionada à educação física. Quer falar, Josi? Pode ficar à vontade. Aí eu sugiro, lá no SEV, tem o SEV antirracista. Tá? Tem a biblioteca SEV antirracista. E eles terão acesso a muitos, né, textos dentro da área da educação física. Aí, assim, tem que peneirar. Sim. Né, de acordo com a proposta da disciplina, né, qual tipo de literatura que vai acessar. Vocês só querem as literaturas que têm a ver com abordagem crítica superadora, ou não, entendeu? Então, lá dentro vai ter todo mundo. Uhum. Junto e misturado. Então, cabe... Mas eu estou te dando logo uma dica que tem um grande escopo, né, de textos dentro do SEV. Uhum. Ótimo. Então, porque é importante, né, a gente fazer esse levantamento. Eu sempre falo para os estudantes, eu tenho uma determinada fundamentação teórica, né? Então, partindo de uma teoria do conhecimento, existe uma teoria pedagógica, existe uma teoria do desenvolvimento humano e existe uma teoria mais específica da educação física, né, que é, de fato, abordagem crítico-superadora. Mas eu não sou o tipo de professora que obriga os estudantes a seguir a minha fundamentação teórica. Mas os estudantes, eles estão livres, né, para se fundamentar, para escolher a teoria que eles bem quiserem, mas aí eles precisam se fundamentar nessa teoria para poder, de fato, né, fazer uma aula ou desenvolver um trabalho pedagógico a partir dessa teoria que seja coerente. Então, assim, eu acho ótimo. O Jonas está falando aqui no chat que ele está emocionado. Que manhã potente. Aprendi muito com você, professora Josi. Sigamos aqui lombando a educação física. O Jonas é lá de Belém, né, Jonas? Então, continua aberto o microfone. A Ana Guedes, que é nossa aluna aqui da PP8, ela perguntou onde encontra os textos mesmos. Depois a gente sistematiza isso e passa a Ana, que os outros textos que a Josi falou, que ela vai me encaminhar, também vou disponibilizar para vocês, tá certo? Pode falar, Socorro. Olá, professora Josiane, bom dia. Como alguém já colocou ali da emoção, realmente é emocionante, inclusive entender que a gente tem que aprender muita coisa ainda. Eu fiz somente uma especialização, sou professora de educação básica, trabalho também em coordenação pedagógica e sou mestranda e orientanda da professora Cássia.
E aí eu vejo assim, nossa, quanta coisa a gente tem a aprender. Quando você fez a pergunta, e aí, de fato, alguém falou em relação às deusas, né? E quando você coloca, eu vejo o maior desafio é realmente essa parte da religiosidade. E em questão da nossa região norte, do estado do Amapá e o município de Macapá, a gente tem assim uma força muito grande quanto o movimento do mar abaixo. E aí, quando a senhora, você falou a respeito das danças tradicionais e circulares e já deu dica, porque eu, enquanto lá na educação básica há muitos anos, a gente sempre teve essa dificuldade de alcançar, né? Não há a questão, como você falou, a dança em si, a questão corpórea, mas o conhecimento que está por trás, a contextualização. Então, esse aqui ainda faz parte de uma pergunta que eu ainda quero que você avance um pouquinho mais de como a gente realizar essa aproximação. Essa é uma questão. A outra é, quando você colocou aqueles dados estatísticos, né, sobre como é realizado ainda essa implementação, que já não era depois de mais de 20 anos, a gente está falando em implementação. Na sua visão, na sua experiência, seria a nível, dentro desses municípios, a gente ter realmente uma execução através dos institutos, das secretarias específicas, na sua visão, a nível assim, da estrutura, eu sei que dentro de uma sociedade capitalista pensar isso, a gente tem, na verdade, às vezes, os viés que são muito ali, eles são invisíveis, que nos levam realmente a não fazer esses estudos, mas eu lhe digo, de acordo a partir da sua experiência, o que seria para a gente poder executar a nível de estruturas, a nível de quem mantém, de quem faz a manutenção, as secretarias, né, dentro desses municípios, o que era possível fazer. Não sei se me fiz entender completamente a nível desses dois questionamentos. Socorro, eu só vou pedir para você, eu quero ver se eu entendi bem. A questão da aproximação aos contextos históricos, quando eu falei do ensino da dança, é para avançar nesse contexto, não é isso? Isso, professora, porque então, tá. A gente, de diversas formas, dentro do espaço da escola, nós tentamos fazer essa aproximação, inclusive quando você colocou o exemplo do hip hop, nós já estivemos dentro de uma escola onde estava num local chamado favela. E a favela tem toda uma questão de trajetória, né, do local onde estão, de comunidades que ali se implantaram, e de figuras tradicionais que são as que levam a toda a história do mar abaixo. Mas qual é a grande dificuldade? Isso é a nível de movimentos populares, e que estão ali nos bairros. Mas dentro da escola, por exemplo, essa escola que eu dou como exemplo, ela está pertinho dessa manifestação. Como a gente agrega isso de uma forma onde toda a comunidade compreenda que essa expansão do conhecimento, ela leva, assim, uma questão de sistematização, de contextualização, de história e de conhecimentos que estão ligados e interligados com a nossa realidade, né? Então, vamos lá. Eu vou começar por essa, depois a outra. Dentro da minha vivência, eu também sou professora de educação básica, né, há 24 anos aqui, e trabalho dentro de uma região quilombola. E aí, assim, não existe uma fórmula, mas eu vou falar dentro do meu contexto, que eu acho que pode ajudar muito. Né? O mar abaixo, olha só, você já me deu várias situações aí. Uma, que o mar abaixo, essa manifestação popular, os mestres e mestras dessa manifestação estão perto do contexto do perímetro territorial da escola. Então, diante disso, né, a primeira pergunta, como essa escola ela reconhece a manifestação da dança mar abaixo? É apenas uma dança? Porque é uma manifestação que acontece aí na comunidade. Quando a gente coloca desta forma, a escola parece que não está inserida dentro da comunidade. Entendeu? Então, para isso, é
é uma escola de educação fundamental, Socorro? É Fundamental 1? Isso, Fundamental 1, professora. Olha só, é uma escola de Fundamental 1. Então, assim, a gente tem como fazer todo um movimento dentro da escola de saber quem sou eu. E esse quem sou eu, né? As manifestações do Mar Abaixo vão adentrar essa escola, porque será que os nossos estudantes que estão na escola não têm famílias que participam do Mar Abaixo? Não tem pessoas, não tem familiares que estão envolvidas dentro dessa manifestação do Mar Abaixo, dentro dessa comunidade? Então, eu acho que o que falta aí é um alicerce conjunto de respeito a esses mestres e mestras do Mar Abaixo, da gente procurar saber quem é o nosso território, né? Como é que esse território se desenvolveu, trazendo contexto histórico aí. Quem são os mestres e mestras dessas sabedorias desse território? De convidar, né? A escola também tem que ter condições para isso, de trazer com respeito. Não é só tirar, sabe? Mas de convidar esses mestres e essas mestras, assim, e que não seja uma coisa estanque, de um momento de uma unidade. E outra coisa, de dar conta dos saberes que nós temos que colocar para os nossos estudantes. Se eles vão aprender a ler e escrever, eu posso também ensiná-los a ler e escrever através da história do Mar Abaixo. Se eu vou ensinar matemática, se eu vou ensinar outras coisas, eu preciso também dar conta de que esses saberes estão envolvidos nessas danças. Entendeu? Por quê? Porque os professores que estão dentro dessa unidade escolar, eles precisam também ser protagonistas, ou seja, todos são sujeitos, né? Eles não são objetos desse trabalho. E aí, diante disso, que você traz esse contexto histórico do Mar Abaixo, que você convida esses mestres e mestres para dentro da escola, para estar ali, possibilitando com que esses garotos e essas garotas, essas crianças, vivenciem o Mar Abaixo, explicando o contexto histórico, de onde que veio, não só o atual, né? Mas existe aí, por que surgiu o Mar Abaixo? Por que é Mar Abaixo? Isso tem que estar envolvido dentro desse aprender, né? Para esses estudantes nessas escolas. Então, eu vejo essa aproximação a partir daí. E de não entender o Mar Abaixo como se fosse algo. O grande lance está aí. Parece que ele está fora da escola e que não pertence ele pertence à comunidade, mas parece que a escola não está dentro da comunidade. Então, a escola ela precisa estar no sentido de uma visão que ela é também da comunidade. Esse é o grande problema nosso. E eu digo isso porque eu enfrento isso também dentro dessa escola. Ela não é uma escola quilombola, porque, segundo no censo escolar, ela não é colocada como escola quilombola ainda. Mas a gente recebe já, há mais de 30 anos, remanescentes quilombolas. É por uma coisa. Olha só, o Estado com sua estrutura, a burocracia entrando aí nisso tudo aí. Porque isso é ruim porque a gente perde política pública por conta disso. A gente deveria receber financeiramente valores de uma escola quilombola. E a gente está perdendo por conta disso. Eu fico lá, mas diretor, o que precisa fazer? Ah, porque a secretaria diz isso. Aí ele não quer tensionar, porque não quer perder o cargo. Né? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Aí eu falo, tá faltando aí, então vamos trazer a comunidade para a gente, vamos fazer com que essa comunidade... Né? Então a gente precisa disso. E é o que eu estou falando. A escola... Eu sinto na sua fala, se eu estiver errada, me corrija, que a escola ela não se sente da comunidade. E quem são a escola? A gente tem os estudantes da escola, tem os funcionários e os professores. Então, principalmente, se os professores não se sentem parte desse contexto, mesmo que eles morem fora da comunidade, mas eles não se
organizam, não respeitam essa comunidade, fica complicado. E eu vejo isso porque, assim, nessa unidade que eu trabalho já há 15 anos, eu entrei, 13 anos, né? Nós estamos em 2023, 14 anos agora, 2024. 13 anos, eu entrei em 2010. E aí, em 2010, foi esse trabalho de formiguinha, partindo da educação física, que o povo não falava nem em lei 10.639. Só jogava lá na época do Novembro Negro de lembrar de fazer concurso de rainha e de rei de beleza negra. Só isso que tinha. Então, a gente começou a partir da educação física nas unidades escolares. Vai ensinar esporte, tem que ter esporte, também tem que ter relações étnico-raciais, também tem que ter ensino da história da cultura africana e indígena. Eles aprendem uma coisinha assim. Vai ensinar dança da mesma forma, vai ensinar ginástica da mesma forma. Aí a gente começou a cutucar a escola, a incomodar a escola. E começando essa incomodação, entendeu? A gente começou. Hoje a escola toda, todo mundo que chega, hoje já faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Hoje você pega o nosso planejamento, está lá. Até desse fatídico ensino médio, que é a BNCC, eu consegui fazer uma limonada. Eu coloquei como eletiva corporeidade e educação para as relações étnico-raciais. Meus ancestrais me ensinaram. Lembra aquela questão do sincretismo religioso? O que é o sincretismo religioso? Os africanos e depois, né, a gente já aqui, a diáspora, para a gente poder cultuar a nossa religião, porque era marginalizada, aí em cima colocava os santos católicos no altar. E embaixo estava lá as comidas dos orixás. E de acordo com, por exemplo, Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica guerreira, etc e tal, lá, tal. Tem toda a história dela. Aí, ela parece com Inhaçã. Aí fingia que estava rezando para Santa Bárbara, mas na verdade está rezando para Inhaçã, para Oiá. Então a gente aprendeu isso, né? Então a primeira coisa que eu pensei, falei, o quê? Eu não vou aqui, vou ficar trabalhando isso aqui, não. Eu tenho que... Primeiro, estão me tirando a minha disciplina, meu componente curricular, que eu passei no estado para dar aula. Segundo, né? Eu vou trazer para cá um contexto que não tem nada a ver com os estudantes? Não. Então, eu tive a chance, e aí eu peguei o queijo, cortei bonito e coloquei lá essa disciplina. Mas, assim, para isso, a gente tem que se fundamentar, a gente tem que estudar, um passinho de cada vez. Se você não conseguir com toda a escola de vez, comece por você, busque aliados e aliadas, que isso é muito importante, né? Eu tenho minhas aliadas dentro da escola. A minha primeira aliada foi minha colega de educação física. Então, a gente precisa fazer isso, tá? Aí a sua segunda pergunta, que foi em como avançar nessa questão da implementação, né, de acordo com os estudos do Instituto Alana e o Gueledés. O que eu vejo? A lei só existe, não foi assim, foi importante a assinatura de Lula, mas ela existe porque o movimento negro lutou para isso. Ou seja, como diz a nossa querida Nilma Lino Gomes, o movimento negro, ele é educador. E ele é educador porque o movimento negro, por exemplo, quando lá, em 13 de maio de 1888, a Isabelzinha assinou a Lei Áurea, ela só disse assim, que estávamos libertos. Em nenhum momento foi dito lá que haveria uma política pública de reparação, que esse povo que ficou escravizado como mão de obra, né, lá escravizada e sem pagamento, iria receber um valor financeiro, teria direito à educação, teria direito à moradia, teria direito a terras para plantar. Não foi dado nada disso a nós. Pelo contrário,
num processo de embranquecimento da população brasileira, abriu-se para os europeus virem para o Brasil e ganharam terras, dinheiro, ganharam tudo isso para começar as suas colônias no Brasil. Prova disso a gente vê o sul do país. Certo? Enquanto o nosso grupo foi marginalizado para as periferias. Então, teve que ir para o morro, teve que aprender a sobreviver. Né? Teve que aprender através da lavagem de roupa de ganho, através das vendas dos quitutes. A gente sempre empreendeu, não é esse empreendedorismo capitalista, não, tá? A gente sempre, eu estou usando a palavra para que vocês tenham consciência do que a gente faz. Essa questão de fazer um brinco, de fazer um adorno, de fazer o acarajé, de fazer o bolinho daí, do açaí, de tantos outros, são heranças ancestrais. E isso serviu para a nossa sobrevivência. E, pelo contrário, o capitalismo ele se apropria de tudo isso, cata tudo isso e faz o que está acontecendo aí. E deixa o povo ver navio. Então, a gente precisa observar isso. E aí, essa lei do como avançar, que esse movimento negro tanto lutou para que a história da cultura africana, afro-brasileira e o movimento indígena também, da história e cultura indígena lutaram, dentro das nossas instituições, para mim o que falta é o querer fazer. Porque, assim, se existe... Agora, tudo bem, a gente passou um momento nebuloso. Um momento nebuloso que a gente ficou sem SECADI, né? Que é aquela secretaria de... Eu esqueci, gente, o nome da sigla da SECADI agora. Mas que fala sobre o ensino das diferenças, das desigualdades, né? Sobre a questão do ensino da história africana, indígena. A SECADI, ela tange a educação do campo. A SECADI, ela abarca todas essas temáticas. Então, a gente teve um momento, a partir de 2016, que a primeira coisa que foi extinta foi a SECADI. E a SECADI é que movimentava essa política pública. Então, nós tivemos aí, de 16 a 2022, 6 anos. 6 anos de paralisação dentro desse contexto, sabe? Por um outro lado, Josi, mas os outros 14 anos, como é que ficam? Concordo. Aí, por isso que eu digo que eu fazer valer. Obrigada. Educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão. Do Ministério da Educação. Então, assim, esses 14 anos, o que falta é o querer fazer político. Porque a gente sabe que nem todas as cidades têm políticos que são progressistas. Tem esse problema também no nosso país. E eles não respeitam os programas. Eles não respeitam as leis. Então, a gente precisa, dentro disso aí, partindo do governo federal, do estadual, um sistema de monitoramento, um sistema de cobrança. E essa cobrança é muito simples para mim, é muito simples de se fazer. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Bahia agora não, no primeiro semestre, lançaram um edital chamado Edital Macota Valdina. Muito lindo. Macota Valdina é uma grande representante, né, do movimento negro e também guardiã das matrizes africanas aqui na Bahia, que também já não está entre nós, já virou ancestral. É louvável, mas ainda não é o primordial para a gente. Nós não queremos que algumas escolas sejam premiadas com o financeiro para fazer projetos sobre a Lei 10.639. O que a gente quer é que aqui, a Secretaria de Educação chame cada gestor. Vocês têm, porque a gente precisa de financiamento também. Vocês têm esse financiamento, mas vocês só vão receber esse financiamento se vocês, além de apresentarem e ter um sistema de monitoramento que existe dentro do planejamento pedagógico, as ações no currículo das disciplinas que tangem essas leis dentro da escola. Então, para mim, o que está faltando, uma das coisas que estão faltando, é isso. E aí veio o monitoramento.
Por exemplo, fizeram com agora, né, com a nova mudança no currículo das universidades, etc. e tal, e que a gente defende a de 2015, não a de 2019, não é isso, Pro? Na formação de professores. E o que acontece? Estava lá que tem que ter as matrizes, o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, indígena, nos cursos de graduação, etc, etc, etc. E tal. Mas precisa também de monitoramento, sabe por quê? Porque eu vejo que em muitos currículos não aparece isso, aparece como a inclusão. E essa inclusão, ela pode ser, nosso português é muito vasto, sabe? Essa palavra inclusão, ela pode ser interpretada de várias formas. Tem gente que acha que inclusão é só tratar com o povo de por necessidades especiais, de eficiências, necessidades especiais. Tem gente que aí vai dizer que inclusão é só o ensino da história africana. Tem gente que vai dizer... Então, isso, né, a depender... Por isso que eu falo que nós estamos em disputa. Essa disputa, para que desacelere essa disputa, para que pare, estanque essa disputa, é preciso de um monitoramento, não. Essa inclusão, ela significa... Por isso que tem que colocar no papel lá. A inclusão, entre parênteses, significa o quê? Que vocês têm que ter condições de alicerçar no currículo a questão dos deficientes, necessidades especiais, a questão do ensino da história da cultura africana, brasileira, indígena, a questão disso. Porque se fala de uma forma... Por isso que eu falo assim, a gente tem o universal. Mas o que está dentro desse universal? Se esse universal só primar um povo, para mim não é universal. Deixou de ser universal. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. O universal são todos, todas, todes. Isso é universal. O respeito a toda a cultura, a todo conhecimento, esse que é o universal. E desse universal, a gente vai ter que ir lá sistematizar. O que perdura durante todo o nosso tempo? Né? Para trazer esse ensino, com os conteúdos para dentro da sala de aula. Então, eu vejo que para a gente superar essa implementação, a gente precisa de um processo de financiamento, de monitoramento e querer fazer o fazer político. Senão isso não vai acontecer. E, por um outro lado, nós que somos também, eu sou militante de movimento social, a gente tem que estar tensionando, que é o que nós estamos fazendo, né? Enquanto movimento social, nós estamos tensionando. A primeira coisa que a gente fez foi ir para o MINC, foi ir para o MEC. Não é à toa que começaram-se já as ações, né? Não sei se vocês acompanham, as ações começaram a se incorporar. Agora, a gente quer que saia de ações estanques. A gente precisa que isso seja realmente legitimado dentro das esferas, não só federal, mas estaduais e municipais. É isso. Acho que se eu respondi a sua pergunta... Respondeu sim, professora. Muito obrigada. Espero em breve ver a senhora no Amapá, viu? Venha conhecer nosso rio gigantesco aqui. E a Socorro vai te levar, a Socorro e a Ritângela já vão te levar para o mar abaixo, né? Com certeza, professora, com certeza. Bom dia. Não sei se... Professoras, bom dia. Bom dia. Bom dia. Minha colega mestranda Socorro. Bom dia, demais alunos daí da professora. Eu sou a Ritângela, que a professora Cássia comentou agora, né? Eu sou quilombola, de lá da comunidade do Criaú, sou orientanda da professora, mestranda e orientanda da professora Cássia, e aí tem sido um período muito bom poder discutir todas essas questões. Já agradeço aqui antecipadamente
por terem me proporcionado, né, participar desse evento que, para mim, ele é assim, tão significativo na minha história pessoal, né, por ser uma pessoa quilombola, e também acadêmica, a professora Cássia, a professora Josiane, né? Para mim, o evento assim, ele tem sido muito proveitoso, porque a minha dissertação ela é exatamente sobre a educação quilombola lá do meu quilombo, onde eu cresci. Não sei se a doutora já ouviu falar, é o quilombo do Curiaú. Ele fica a poucos metros daqui da capital de Macapá. E ouvir a senhora falar assim com tanta propriedade de Zumbi, de Dandara, né, de aquilombamento, essas coisas todas me tocam muito. Eu acredito que a senhora mesma, quando fala também nesses temas, porque assim, o povo negro ele tem essa questão muito forte da irmandade, né? Então são coisas que realmente me tocam muito e que nem sempre a gente tem essa abertura para falar. A própria lei que obriga, né, que esses estudos sejam feitos, inclusive na graduação, e a professora Cássia já me cobrou, você tem que cobrar lá, você tem que cobrar lá no mestrado, mas, assim, nem sempre a gente tem essas oportunidades, né, e mesmo nas escolas, porque eu também sou professora da rede básica de educação, são questões, assim, que elas são muito pontuais, como a senhora tocou, né, no mês de novembro, e aí vai se criando uma mistificação com relação ao que é realmente, o que é ser negro, o que é a nossa cultura, né, que é muito rica. E o meu trabalho na comunidade, ele tem realmente esse papel assim desmistificador, porque apesar da nossa escola lá ela ser uma escola quilombola, eu percebo que mesmo essa modalidade quilombola, ela é vista assim na escola de uma forma bem completa. Eu percebo que ainda falta, por exemplo, o implementar, vou ter que voltar nessa palavra lá, na questão da implementação. Desde 2021 que a nossa escola lá, que é a escola José Bonifácio, ela implantou essa modalidade, porém nós não temos, ela é uma escola antiga, que ela é pessoas, elas ficam um pouco assim distanciadas da educação que só existe aqui na capital. Eu acredito até que é uma falta de interesse mesmo do Estado em manter essas pessoas ali na situação de opressão, digamos, até passe por uma questão de racismo de Estado, né? E existem umas questões que são bem óbvias, que mesmo antes de eu começar a pesquisa, mas pela minha questão de convivência no local, por exemplo, a situação de desemprego, da baixa escolaridade, eu vejo que tudo isso influencia no modo de viver daquelas pessoas lá no Quilombo, né? Uma má qualidade de vida. Então, eu percebo assim na senhora professora Josiane, uma experiência assim, muito ampla nessa área da investigação da educação quilombola, e creio que vai me ajudar muito assim, ter um local onde buscar, né, uma teoria, mais teorias, né, para enriquecer o meu trabalho. E assim, eu já estou bastante ansiosa para ver esses seus slides aí e demais materiais que a professora Cássia vai disponibilizar para nós, né? E espero a sua visita aqui em Macapá, aqui no nosso estado, para que a gente possa conhecer lá o meu quilombo. Ritângela, força, e digo que você não está sozinha, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. E assim, você conhece, agora eu não sei se a professora Zélia Amador, ela não é do Amapá, não, acho que ela é de Belém do Pará, né? Isso, ela é aqui de Belém, professora. Obrigada, Jonas, me salvou. Pois é, a professora Zélia, né, ela faz parte desse meu aquilombamento. É uma grande referência para nós, tá? Zélia Amador. Zélia Amador. Amador.
Amador. É uma grande referência para nós. Então, assim, você está fazendo esses estudos, né? Isso, Zélia Amador de Deus. Você já teve acesso às diretrizes curriculares quilombolas nacionais? Perdão, é que tem alguém aqui. Por isso que eu não liguei a minha câmera, porque... Sem problemas, minha querida. A senhora pode repetir a pergunta? Pode me chamar de você. Você pode repetir a pergunta? Você já teve acesso às diretrizes curriculares da educação quilombola? A legislação, é isso? As diretrizes curriculares. Algumas legislações eu estou tendo contato, estou fazendo... Então, assim, a primeira, sim. Acho que você deve... além do estudo, porque a gente tem que primar do que vem a ser, já que o seu estudo tange do real concreto do que é essa comunidade do Curiaú. Falei certo? Sim, isso mesmo, Curiaú. Então, pronto, é porque eu vou anotando, eu não conheço, já ouvi falar, porque Zélia, nas suas falas, ela vai mostrando um pouco do norte para a gente, né? E o norte é muito amplo, ele é imenso. E aí ela vai dando algumas pinceladas para a gente ir se apropriando. Então, assim, primeiro, você precisa tomar conta desse arcabouço do que vem a ser as diretrizes curriculares, né, da educação quilombola a nível federal, porque é uma lei. Outra, existe no Amapá, que aqui na Bahia foi a que ditou a nacional. Foi a primeira. No Amapá, tem diretrizes curriculares de educação quilombola a nível estadual? Nós temos uma resolução, salvo engano, de número 12, lá do Conselho Estadual de Educação. E é nela que prevê, inclusive, a modalidade do ensino médio técnico. Não existe, na verdade, nenhuma lá no meu quilombo, né? Mas existe a previsão, né? E aí, assim, como é que a gente dá esses movimentos? Agora eu já não vou nem falar do seu estudo em si, né? Aqui a gente aprende que, além de tudo, a gente é uma militante cultural. Então, assim, eu sei que é difícil, mas ter pessoas do nosso lado como da sua comunidade quilombola, tem pessoas que já se colocaram para pleitear uma vaga dentro de conselhos de cultura, dentro de conselho municipal de educação, né? Porque lá tem que ter representação quilombola. Sim, nós temos uma moça que ela, inclusive, ela já foi presidente de lá da comunidade, a Josiane. Minha xará. A Josiane, sua xará. E ela estava nesse processo aí. Eu conversei com ela ainda ano passado, né? Não tive oportunidade ainda esse ano de verificar como está a questão. Então, assim, a gente precisa dar tensionamentos nessas instâncias para esse processo. Senão não acontece. Por que eu estou dizendo isso? Essa é a minha experiência com o Quilombo de Ilha de Maré, que são 12 localidades dentro da Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador. Nem todas essas 12 localidades são certificadas pela Fundação Palmares. O seu é? Eu não entendi a pergunta. O seu quilombo, ele é certificado? Sim. Pela Fundação Palmares? Sim, ele foi, inclusive, o primeiro aqui do estado que foi certificado. Isso é maravilhoso. Então, vocês têm que usar disso. Eu sei que a luta não é fácil, mas tem que usar disso para cobrar dessas instâncias municipais, estaduais, né, de condições objetivas para vocês se desenvolverem. Então, assim, essa questão da escola de ensino médio, não adianta só a Josiane estar lá, é importante estar lá no conselho, mas a comunidade tem que se manifestar.
né? Então, a gente precisa tomar essa ação. Uma outra coisa importante, todas as professoras da sua escola, elas são quilombolas, como você? Não, na verdade, eu sou professora do ensino médio. Então, eu atuo na cidade. Mas as professoras que atuam lá, algumas são da comunidade, né? Ou parentes, e outras são daqui, porque nós não temos uma qualificação dessas profissionais, professoras. Pois é, então a gente tem que... É esse outro movimento de ver o que está faltando, sabe? A gente precisa dar uma formação a essas pessoas dentro da comunidade. Né? Ter condições objetivas de adentrar a universidade, de tornar-se professores e professoras. Né? Porque trabalhar, pensar em como... Não é tão fácil. Por exemplo, para mim, fala assim, como é que você não é uma quilombola, mas eu posso não ser daquele quilombo, mas eu sou de um quilombo bem maior. Entendeu? É diferente. E aí nem sempre se tem a condição de encontrar essa pessoa que faz parte desse quilombo maior e que vai entender a realidade dessa comunidade. Acho que eu queria falar. Ela quer falar. Fala, Júlia. Perfeito, professora. Desculpe. É o pirulito dela que ela quer. É lá do meu pirulito, minha mãe. Então... Alguém dá pirulito para ver se ela nos deixa em paz aqui. Só um momento, com licença. E aí é isso, né? A gente precisa estar fazendo esses movimentos para que a gente tenha essa possibilidade, né, de melhorar nossas condições objetivas de vida, principalmente dentro das comunidades quilombolas, que é incentivar as jovens, os jovens, né, falar da importância da educação, da importância da formação, porque a quilombola mas a gente precisa que eles estudem, precisam que eles deem retorno à nossa comunidade, que é isso que hoje é o nosso grande desafio aqui dentro da comunidade que eu trabalho, sabe? Porque eles ainda têm devido... a gente vive num mundo capitalista, então, já viu, né? Em determinadas regiões lá, os meninos começam a se envolver com outras pessoas fora da comunidade, e aí esse senso de pertença vai se distanciando. E aí eu falo, olha, sua comunidade tem quantos médicos? É de médico e de médica. Entrou fulano agora, entrou. Já temos gente na medicina cursando medicina, sabe? Então, tá precisando de engenheiro, né? Quais são as problemáticas da sua comunidade? Os professores da escola que estão lá, do Fundamental 1 e 2, que é o médio, eles vêm aqui para estudar com a gente. Como é que eles estão? São todos lá da região? Não são também, devido à questão da formação. E aí começa essa luta, né? Que esses professores vêm com essa formação altamente eurocentrada e uma formação que eles não se comprometem, que a palavra a certa é essa, é o compromisso de ver o diagnóstico lá da realidade que eles estão vivenciando a praxis, e aí traz algo totalmente distanciado. Porque a gente tem que pensar que o movimento, ele não é pequeno, né? Ele específico ou particular, ele é geral. Então, a gente precisa se envolver com essas lutas maiores, né? E ter o conhecimento da legislação, né? E participar do movimento para justamente poder cobrar do poder instituído o que de fato, né, essa legislação, as políticas públicas permitem para a comunidade e ampliar, né, e brigar por novas políticas. Isso. Então, de fato, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa fazer mesmo. E desde que eu trabalhava como professora na escola, quando o governo inventava algum tipo de projeto novo, né, a nossa escola sempre era o alvo, era o projeto piloto, sempre lá na cidade que eu morava,
vinha com a proposta da mudança, mas nunca tinha o financiamento acoplado com essa proposta. E sempre era o meu questionamento, sim, mas quem paga por essa mudança? Quem paga a diferença? Né? Porque queria que os professores fizessem projetos, né? Que fizessem aulas diferentes das habituais, que trabalhassem interdisciplinarmente, mas assim, a gente não podia fazer aula a campo porque não tinha nada de financiamento, não tinha como alugar um ônibus, não tinha, né, como comprar outro tipo de material, aulas interdisciplinares em que os professores não poderiam ocupar o mesmo horário na mesma turma, então é uma aula interdisciplinar que um professor ia num horário, o outro ia no outro, então assim, essas coisas que não se conectam, né? E aí a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos justamente para dar conta de defender a coerência entre as propostas, entre o financiamento das propostas, porque oferecer prêmio para quem fez melhor, mas sem ter dado as condições para ser feito, você já parte de uma injustiça, né? Uma injustiça de origem. Então, acho que é uma questão que é preciso ser sempre questionada e tal, né? E quando Josi fala, questionava o meu diretor e ele não fazia as coisas por medo de perder o cargo. E aqui a gente também briga com essa questão da gestão democrática, porque necessariamente as escolas precisam, a comunidade, eleger o seu diretor, a sua diretora, e que nenhum político, nenhum secretário tem o poder de exonerar esse diretor e essa diretora que são eleitos pela comunidade, com o compromisso com a comunidade, né, de fazer as coisas acontecerem ali naquele coletivo. Tenho pleno acordo com essas premissas. Alguém quer fazer alguma questão? Tem algum comentário? Josia. Então, só complementando, lá no Curiaú, os diretores até são escolhidos pela comunidade, aí o governador só faz nomear, né? Mas com relação aos professores, como nós temos essa questão de lá da baixa escolaridade, da não qualificação das pessoas, então a maioria dos professores até tem o interesse em ir para lá, porque o Curiaú é visto como uma área campesina, né? Então ganha um pouco mais. Em compensação, não tem essa formação, né? Digamos que não tem o conhecimento, não tem das questões quilombolas. Aí o conflito ocorre, né? Sim. Verdade. Você quer falar, Josiane? Não, estou ouvindo agora. Se a gente não tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, se os estudantes da PP8 não quiserem fazer nenhuma pergunta muito bem específica para a Josiane, que tem experiência, que tem know-how, né, Josiane? Não venham me fazer a pergunta depois, tá? Façam para a Josiane agora. Mas se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma questão, eu vou passar a palavra para a Josiane se despedir, então, né, de nós nessa manhã, com os nossos sinceros agradecimentos, Josiane. E assim que possível, que a gente tiver as condições objetivas e você conseguir a sua agenda, você vem para cá também para trabalhar com a gente aqui presencialmente, conhecer um pouco do nosso estado, da nossa cultura. Vou amar, quero muito. Falar do nosso quilombo, né, Ritângela? Sim, será muito bem-vinda lá no quilombo. Lá a gente tem Mar Abaixo, que a professora Socorro já antecipou, né? Que é a nossa manifestação cultural de origem afro, e temos também o batuque. Ele parece um pouco com o daqui do Maranhão, né? Com o ritmo do Maranhão, mas é mais específico nosso mesmo. Tem realmente. Eu estava justamente vendo, né? Que de repente tem um batuque no Maranhão, tem o batuque no Amapá, tem o batuque em São Paulo,
mas eles não, às vezes, digamos assim, vai haver uma variação rítmica, ou quando não é a variação rítmica, tem a ver com que os povos fazem as suas homenagens dentro daquela região. Sim, nós homenageamos alguns santos da Igreja Católica, né? Isso, geralmente as manifestações sempre têm essa... A questão do sincretismo faz parte da vivência, né? E também da sobrevivência dentro desses territórios, não tem como. Sim. Josiane, então, se você quiser se despedir. Então, minha gente, eu tenho a agradecer, né? Para mim, um chamado de Cássia, não posso atender na hora, mas a gente se programa e sai, porque todo mundo sabe, né? 40 horas de educação básica não é fácil, não, mas eu marquei hoje porque eu estou livre, leve e solta, já de férias da educação básica. Que privilégio nosso te ouvir, Josiane. Eu achei assim, maravilhoso estar aqui tranquila, sem ter que pedir a diretor, até porque desde esse ano, né, eu tenho pedido assim, bastante para me ausentar, mesmo que seja da minha formação e que eu retorno com qualidade para a escola, mas sabe como que é. Então, querendo ou não, sempre para eles é um problema, né? Porque quando um professor não está dentro da sala de aula, significa menino do lado de fora no corredor, e isso para eles é problema. A gente sabe lidar com isso, mas eles não. Então foi muito bom estar aqui, tranquila. Pena que o slide deu esse chabu, mas eu vou enviar agora. Deu esse problema aqui, mas eu creio que a gente tenha dado conta, né, da pauta do que é falar sobre cultura corporal e matrizes africanas. E falamos sobre as suas problemáticas, sobre o que precisamos avançar. Né? Agradeço o convite da professora Cássia Hack, que é minha colega, parceira, companheira de grupo de pesquisa, que também vivenciou aqui as nossas angústias, uma parte desse processo, né, de formação que a gente teve, porque nós somos classe trabalhadora e a gente não estuda. Eu gostaria de ter as condições certas, né, objetivas para estudar, que era de ser dispensado do meu trabalho, de estar tranquila fazendo o meu texto, e às vezes acontecem os atrasos de texto por conta disso, que é horrível, isso é bem desgastante. E a gente não é só da escola básica, né? A gente está aí, a gente está na militância também, a gente ocupa espaços, a gente tem que ocupar espaço, porque senão a gente perde os espaços, e é uma luta, é isso. Então, quero dizer a vocês que força na caminhada, né? E que façam lá, não é fazer valer a lei, mas que façam valer a possibilidade das nossas crianças, da nossa juventude, poder acessar a todos esses conhecimentos, tá bom? Forte abraço, né? Boas festas para todo mundo, fiquem bem. Obrigada, Josiane. Incluí aqui na sua apresentação agora, coordenadora do Grupo de Trabalho Temático, GTT 13, Relações Étnico-Raciais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte na gestão 2023-2025. Muito obrigada pela sua presença. E antecipo, fiquem de olho, vai ser lançado um dossiê aí. Ah, que ótimo! Esse dossiê pelo CBCE, né, vai ser lançado para que vocês possam escrever os textos, que é uma junção do GTT de gênero, inclusão e educação para as relações étnico-raciais. Tá bom? É joia. Sobre essas temáticas. Então, vai ser bem bacana receber os textos de vocês. A gente já vai poder sistematizar a nossa experiência da disciplina para encaminhar, né, Josi? Viu, galera? Responsabilidade, a disciplina tem que dar certo, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. Tem, né, algumas orientandas minhas do mestrado, tem as minhas irmãs que também estão na sala, professor Demilton e professor Gustavo, que são nossos colegas aqui, também passaram pela sala. Gratidão.
E os estudantes da prática pedagógica 8, muito obrigada pela presença. Ah, sim, e tem o Jonas, que é de Belém, né? Muito obrigada pela presença de vocês, e assim que possível, a gravação vai estar disponibilizada no canal do YouTube Educação Física no Meio do Mundo. Muito obrigada e até mais. Tchauzinho, gente. Vou parar a gravação.